Mas vamos continuar construindo aqui o nosso pensamento. A gente está falando de várias coisas. A gente está falando aqui da CPI das fake news. Só uma informação aqui a mais. Ontem teve uma matéria sobre o senhor Ângelo Coronel que fala o seguinte, que a CPI só vai começar no ano que vem. 0 chances de retornar esse ano, diz aí o próprio Ângelo Coronel. 6 meses de uma CPI em um ano eleitoral. Tem como dar bom? Obviamente não, mas vamos acompanhar. E a gente está falando de CPI, na verdade CPMI, né? Senado, vamos falar da CPI da pandemia. Estava eu também lá nas redes sociais e vi que a Ju postou essa matéria aqui. Renan defende adiar relatório e indica falta de maioria para aprovação. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que a gente pode comemorar? Ah, as pessoas estão discordando do Renan Calheiros? Não. A Ju diz, para conseguir a maioria, de graça que não vai ser. Eu não acho que realmente seja por aí. A matéria aqui é do UOL fala o seguinte. O senador Renan Calheiros, que é o relator, defendeu o adiamento da leitura e da votação do seu relatório, o que estava previsto para começar na terça-feira. O parlamentar sinalizou que ainda não está formada uma maioria no colegiado para que o documento seja aprovado. De acordo com o planejamento inicial, o relator começaria a leitura do relatório na terça-feira. A expectativa era, após vista de um único dia, realizar a votação do texto na quarta-feira. A opinião majoritária entre os membros do chamado G7, grupo que reúne os parlamentares da oposição, não tem independente, todos são de oposição, disse que existe um timing político a ser respeitado pela CPI. Opa, tá, peraí. O adiamento do Renan não é porque não tem maioria, é pelo timing político. E é engraçada essa situação. Você vê. A oposição, ela conhece algum dos mecanismos da política. Por quê? Porque eles estão há muito tempo. São dinossauros da política brasileira. Eles sabem como as coisas funcionam. Eles já viram CPIs passadas. Eles fizeram parte das CPIs passadas. E nós? Para ser sincero, sinceríssimo, eu comecei a acompanhar mais de perto a partir da CPMI das fake news. No passado tivemos CPIs e tudo mais, mas todo santo dia do meu dia, lendo notícia, lendo redes sociais, tentando entender quem são as pessoas, o que é que está sendo discutido, como isso se conecta com outros temas, cara, a partir da CPMI das fake news. Eu falo por mim. E vocês? Quem aí realmente acompanhou? Então não é que está faltando maioria, falta o timing. O timing não é tudo, mas é uma parte. E aí tem as construções das narrativas, as movimentações, as alianças, o formato, a forma é importante. E a matéria do Globo traz mais informação que aqui agora fica mais claro o que realmente está sendo planejado pela turminha do Lula. Mal-estar com vazamento de dados adia a leitura do relatório da CPI. A divergência que houve foi menos de conteúdo e mais de forma. Alguns colegas ficaram incomodados com o vazamento de todo o conteúdo. Tinha também a questão processual. Uma vista de 24 horas poderia gerar nulidade processual do nosso relatório. O regimento do Senado ampara a vista de 24 horas, mas o Código Penal não. Quem falou isso daí? Randolfo Rodrigues. E, gente, tem 2 informações aqui. A primeira, teve gente que ficou incomodada com vazamento. Por quê? Em primeiro lugar, se vazamento não foi aleatório, é aquele laboratório. Solta aqui as informações, vamos ver como é a repercussão da mídia, da sociedade, ver o que cola, ver o que não cola, e o que não cola a gente vê se a gente descarta ou se a gente tenta modificar o formato. Quer falar que Bolsonaro é um gênio, por exemplo. Então tem isso daí. E também para deixar, né, a temperatura baixar um pouquinho, para a população esquecer que tivemos vazamentos. Meu Deus, que a população esquece. A única forma da população não esquecer é, o ritmo do Olodum, todo santo dia batendo, todo dia batendo no tambor, bate no tambor sem parar, mantendo o ritmo, tem que manter o ritmo. Quem aí toca o instrumento sabe, cara, o que é percussão? Percussão é basicamente você ter ritmo. Quem não tem ritmo não consegue tocar percussão. Obviamente todo instrumento tem isso, mas cara, instrumento de percussão é 100% ritmo. E aí tem a segunda parte. Tinha também a questão processual. Uma vista de 24 horas poderia gerar nulidade processual no nosso relatório. Imagina só o seguinte, tem mais de 1000 páginas. Como é que você vai ler 1000 páginas em um único dia e no dia seguinte você já tem uma opinião? 1000 páginas? Não tem como, é impossível.
Então são algumas coisas, é o time, é para gerar assim aquela cena que vai ser crível, que as pessoas vão acreditar que faz algum sentido o relatório do Renan. Entre as principais divergências, segundo apurou o Globo, estão a inclusão do crime de gênero nas sugestões de indiciamento de Jair Bolsonaro pela política em relação à população indígena e o pedido para indicar os filhos do presidente, para indiciar os filhos do presidente Carlos, Eduardo e Flávio. Renan quer indiciar Carlos e Eduardo por incitação ao crime pela participação na produção de fake news. E já o Flávio seria acusado de advocacia administrativa por levar o presidente da Precisa para um encontro no BNDES. Os senadores do G7 discutem ainda a melhor forma de enquadrar as acusações contra os filhos do presidente e não há consenso. Então é essa a situação. Não é que não tem maioria, que ninguém vai votar com o Renan, não. Eles não querem perder o time, eles querem fazer da melhor forma possível. Não tem ninguém besta. Não tem ninguém besta. Não se empolga com a matéria do UOL.